Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre o meu relato de parto aqui na França. Esse foi um dos vídeos que muita gente me pediu depois que eu tive bebê. Inclusive esse é um dos motivos de que eu sumi aqui do canal. Mas enfim, eu só liberei um vídeo do nascimento do meu bebê, então vocês já devem saber que o Arthurzinho já nasceu. Ele nasceu com 38 semanas, então esse é mais um dos motivos por eu não ter gravado o vídeo do diário do terceiro trimestre de gravidez, como tudo ocorreu. Mas só para resumir aqui rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo, o meu terceiro trimestre, ele foi um pouco cansativo, na verdade. Ele foi cansativo, eu fiquei muito inchada. E na verdade o inchaço da minha gravidez, o auge foi o terceiro trimestre, né? Então já foi um sinal, assim, um alerta super grande de que eu já tava próximo de ter o Arthur. Então ele nasceu com 38 semanas. Eu até fiquei surpresa, porque eu pensei que ele fosse nascer lá para as 40 semanas. A minha gravidez foi super tranquila. Então, assim, eu pensava, tá tudo muito tranquilo, o Arthur não vai nascer agora. E assim, eu não esperava com 38 semanas, na verdade. Então ele nasceu com 38 semanas no dia 16 de abril, né? E eu vou contar mais ou menos o relato do parto aqui na França, de como aconteceu, que pra mim não foi uma experiência nada boa. Eu tinha uma imagem, né? Eu pensava algo do parto normal que não aconteceu comigo, mas eu sei que aconteceu com várias outras mulheres, de que o parto normal foi super tranquilo, elas se recuperaram super rápido, e comigo foi diferente. Então vou começar do começo pra vocês. Enfim, no dia 16 de abril, eu estava com 38 semanas, então eu já acordei no dia 16 de abril com cólica. E é uma cólica que eu não senti durante a gravidez, sabe? Cólica de menstruação, então foi levinha. Começou levinha, eu achei meio chato. Mas aí eu pensei, tá, é uma cólica normal, não é nada demais. Essa cólica, ela não parou, ela foi direto. Eu passei o dia inteiro com essa cólica. E ela aumentava, sabe? Eu não sabia de nada, né? Porque assim, eu pensei que era uma cólica normal, não já o início das contrações. Porque sim, eu já estava desde manhã em trabalho de parto. Eu passei a manhã toda, a tarde e já começo já da noite com essa cólica aqui em casa. Eu não fui no hospital, nada disso, porque pra mim era super normal. Eu falei, tá, cólicazinha. E aí eu fiquei, como eu já disse, foram cólicas que elas. Que ela começou fraca e depois ela foi aumentando. E aí quando meu marido chegou à noite do trabalho, eu tava com mais, sabe, eu tava com muita dor. Ela parava e voltava. Só que eu até baixei um aplicativo de contração, vou tentar ver se as contrações estão regulares e tal, mas elas não estavam regulares, eu também, sabe, não fiquei muito ligada nisso. E aí meu marido chegou à noite, eu ainda tava com essa dor, e aí ele falou, vamos pro médico. Minha mãe também falava a mesma coisa. Só que eu falava assim, não quero ir pro médico porque eu não quero voltar, sabe? Eu tinha na cabeça que eles iam me mandar voltar porque eu não ia ter o bebê nesse dia. E aí, tá. À noite, tá, estávamos aqui, eu fui ao banheiro fazer xixi com muita cólica. E eram dores, assim, de menstruação, fortes, mas não era aquela dor que vinha aqui, tipo, te doía muito, mas que dava pra suportar. Por isso que eu não queria ir no hospital. E aí, só que aí, quando eu fui ao banheiro fazer xixi, uma dessas vezes, já à noite, saiu um pouquinho de sangue, tipo assim, pretinho, sabe? Quando a gente tá menstruada. E aí eu fiquei preocupada, eu falei, sangue não é um bom sinal. Aí chamei minha mãe, meu marido, aí nós pegamos as coisas e partimos pra maternidade. Chegando na maternidade, eles me fizeram algumas perguntas, fomos para uma salinha, eles fizeram algumas perguntas e tal, perguntaram os detalhes do que eu tava sentindo, enfim.
olharam o meu dossiê. E aí chegou a Sagifama, que é a enfermeira nessa sala, e ela mandou eu deitar naquela cama. Aí eu deitei na cama e ela me examinou e ela viu que eu já estava com 5 de dilatação, gente. 5 de dilatação. E aí ela perguntou, nossa, você veio pro hospital por quê? Porque você já tá com 5 de dilatação, você aguentou muito. Você não vinha pra cá e tal? Eu falei, não, eu só vim porque eu estava com sangue, eu tive um sangramentinho. E aí ela falou, nossa, você é forte, você aguentou muito. E tipo, eu tinha outra ideia, outra coisa que eu tinha ideia de que as dores seriam insuportáveis, assim. Eu passei o dia todo com a dor, cheguei até 5 dias de dilatação e tipo, eu só fui pro médico, pro hospital, por causa desse pequeno sangramento, gente. E aí depois disso ela falou, vamos pro bloco, né, vamos pra sala pra começar os preparativos. Aí já me deu a roupa pra ficar na sala, né, tirei a minha roupa, coloquei aquele vestido e tal de hospital. Aí já chamaram o anestesista, porque eu queria, sim, eu já tinha falado que eu queria a peridurale, que é a anestesia pra não sentir dor. Eu coloquei anestesia, ele me colocou os fiozinhos, falou lá, já tinha me explicado que eu podia ficar apertando à medida que a dor vinha e tal. E aí eu fiquei apertando o botãozinho, na verdade eu nem lembro de ter apertado, sabe? Porque foi tudo muito rápido, gente. Depois que eu entrei nessa sala, o anestesista veio, depois, tipo, eu fui dilatando bem rápido. Quando vi, eu já tava com 9 de dilatação. 9. Aí, tipo, a sala encheu, assim, de uma maneira bem rápida, sabe? Eu acho que tinha 4 pessoas na sala, porque encheu muito rápido. Eu já tava com 9 de dilatação, já tava quase lá na hora e tal de ter o bebê. Aí, só que antes disso, uma dessas difamas, até essa que me examinou primeiro, ela falou que tinha alguma coisinha que estava incomodando o bebê e que ela não sabia o que era. E aí eu fiquei preocupada, fiquei super preocupada. E ela falou assim, se isso continuar, nós vamos ter que partir pra sala de cesariana. E aí, cara, isso já me desestabilizou, porque eu falei assim, 9 meses e tal, me preparando pra ter parto normal, eu tinha até medo de uma cesariana. E ela falou que se continuasse assim, elas não sabiam o que era que estava incomodando o bebê. Nesse momento elas falaram que não sabia, mas elas sabiam, né? E elas falaram que se continuasse eu tinha que ter cesárea. E aí eu fiquei super nervosa, isso já me desestabilizou, me deixou super nervosa. Até meu marido ficou nervoso porque ele tava na sala comigo. E aí depois disso, tudo aconteceu muito rápido. Eu comecei, né, a fazer força pro bebê sair e tudo, só que por conta desse contratempo, né, de não saber o que estava acontecendo com meu filho, que elas não quiseram me falar, então teve que chamar um médico. Aqui na França, o médico ele só intervém na hora de um parto se for uma situação de risco, e era o meu caso. E por conta disso entrou uma médica, chegou uma médica, que foi aí mais ou menos onde o meu dilema começou, né? Porque essa médica, ela era, super dizer, bem direta, sabe? Ela ficava falando e tava naquela agonia, eu fazia força, o bebê não saía e tudo mais. Aí essa médica começou a fazer lá todo os procedimentos, e aí nesse momento, já que o bebê não saía, eu fazia força e o bebê não saía, ela teve que usar o forceps, acho que assim fala. Ele é aquele instrumento de ferro e tal que se usa para estimular, para ajudar o bebê a sair. Muitas vezes o bebê fica até com a cabecinha um pouco machucada, amassadinho e tal. Esse procedimento é um procedimento que se utiliza em último caso, assim. Então, no meu caso, foi preciso, na hora do parto normal lá, né? Ela teve que usar o forceps. Utilizou lá, mas nesse momento que ela colocou, ela não conseguiu o resultado, ela não conseguiu que o bebê saísse com isso. Isso me machucou de uma maneira, gente, que eu só fui ver o machucado depois. E tá, e aí ao mesmo tempo que a médica tava lá tentando que o bebê saísse, tinha essas difamas aqui do meu lado falando que era pra eu respirar e fazer força. Só que eu não escutava mais nada.
eu não escutava mais o que elas estavam me falando. Para, faz força. Eu fiz tanta força que o meu bebê, que o Arthur, literalmente ele saiu assim, que tipo, quando a médica virou pra deixar pra arrumar lá o negócio, tipo, ela virou, o bebê já tinha nascido. Ela tentou usar o forceps, não funcionou. Ela virou pra organizar ela pegar uma outra coisa. Eu fiz tanta força que nesse momento que ela virou, eu fiz a força e o Arthur nasceu. E essa esfama pegou o Arthur, entendeu? Então essa força que eu fiz também me machucou muito, gente. Porque eu não sabia, mas agora eu sei, né? Que quando a gente tem vai ter um filho normal, de uma maneira, dessa maneira, né, natural, a gente tem que saber o momento certo de fazer força, de respirar, de fazer força, de não fazer força. E eu fiz muita força, o Arthur nasceu, porque eu tava fazendo muita força e ele não tava saindo no primeiro momento. Então eu fiquei tão nervosa com toda essa situação que eu fiz a força errada. E aí o Arthurzinho veio ao mundo, né? De uma maneira explosiva, mas ele veio. Graças a Deus, tipo, até nessa hora todo mundo até achou graça, tipo, nossa, foi uma explosão, assim, tipo, o Arthur nasceu e tudo mais. Assim, graças a Deus não aconteceu nada com ele. E até foi coisa de Deus mesmo dela não ter conseguido utilizar o forceps, ela não forçou tanto com forceps, porque senão poderia ter machucado ele e ele tava super bem. E aí ele veio ao mundo, sabe? Ele nasceu, a Sérgio Fama me trouxe ele nos meus braços. Só que foi tudo muito rápido, sabe? Eu fico pensando, sabe, nos momentos assim, e passa um filme na tua cabeça,